Quando você tem uma área muito escura e uma área clara na mesma imagem, ao mesmo tempo, dificilmente você vai conseguir capturar todos os detalhes e você vai precisar escolher entre um e outro. Nessa foto aqui, por exemplo, eu tinha um céu muito claro, tá bem estourado aqui atrás, e o casal muito escuro. Para conseguir capturar todos os detalhes, ou seja, todos os detalhes do casal e também as nuvens aqui atrás, eu ia precisar de uma câmera com um alcance dinâmico muito grande. Alcance dinâmico é essa diferença entre os tons mais escuros e os tons mais claros. E eu não tinha isso, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai precisar escolher qual dos dois elementos vai ficar bem exposto, se é as pessoas na foto ou se vai ser o céu aqui atrás, principalmente quando você está fotografando aqui contra a luz, como era o caso. Então nesse caso aqui eu decidi deixar o casal bem exposto e não me preocupei muito com o céu. Acredito que porque, não lembro como é que estava ali quando eu tirei a foto, mas é bem provável que eu não tinha nenhuma informação muito interessante, né? Tanto que se eu diminuir a exposição dessa imagem, às vezes eu consigo recuperar um pouquinho os detalhes ali atrás fazendo isso, né? Se eu diminuir a exposição, dá pra ver que o casal vai ficar mais escuro, mas eu não consigo recuperar nenhum detalhe aqui, porque essa informação ela não foi capturada. E eu fotografei em RAW ainda, mas não tinha nada aqui atrás. Tá, então o que a gente pode fazer nesses casos, né? Eu vou apertar Shift R aqui no teclado só para entrar no modo de referência. Eu tenho aqui duas fotos. Essa aqui é a foto do céu que eu vou substituir nessa imagem. Essa aqui é a imagem original. Eu tenho uma pasta cheia de céus aqui, esses Skies Overlays, e eu consigo substituir com o céu que eu quero. Fica melhor se você tiver um pôr do sol no mesmo local, vai facilitar bastante o trabalho depois, mas não precisa necessariamente ser assim. Tá? Então deixa eu só voltar aqui para o filtro que eu estava antes. Então beleza. O que eu preciso ter em mente, né? Essas duas imagens, tanto a imagem original quanto a imagem do céu que eu quero substituir, elas precisam estar equilibradas, né? Eu preciso ter o mesmo balanço de brancos, uma quantidade de luz razoável, bem distribuída entre as duas. Então aqui eu tenho imagens muito diferentes, né? A imagem do casal é uma imagem muito mais clara e a imagem do pôr do sol aqui é muito mais escura. E muito mais quente também. Então a primeira correção que eu vou fazer aqui nessa imagem é uma correção de temperatura. Eu vou deixar a imagem muito mais quente do que ela era antes, só para combinar com o céu que eu vou colocar ali depois. E eu vou reduzir o contraste quase que completamente. Tá? Eu quero trabalhar o contraste ali usando a curva de tons, então eu não vou usar essa contraste aqui da imagem. Como eu estava fotografando contra a luz, a imagem ficou muito com esse aspecto embaçado, lavado. Isso pode acontecer se eu tiver um ISO muito alto, o que não era o caso, aqui o ISO está em 160, um ISO bem baixo, ou quando eu estiver fotografando contra a luz. Tá? Então, as versões mais recentes do Lightroom tem essa ferramenta aqui no menu de presença, desembaçar, eu consigo trazer de volta aquela nitidez que não tinha antes. E estou bem satisfeito. Agora eu vou aqui para a curva de tons, eu vou colocar 3 pontos na curva, um aqui embaixo para os tons escuros, os tons intermediários e os tons mais claros, e vou fazer a famosa curva em S, né? Vou pegar os tons escuros e deixar eles mais escuros, e pegar os tons claros e deixar eles mais claros. Eu estou segurando a tecla Alt no teclado só para me dar um pouquinho mais de precisão. Se eu soltar o Alt eu consigo movimentar com mais liberdade. E isso vai trazer bastante contraste para minha imagem. Prefiro fazer isso daqui porque eu tenho mais flexibilidade, né? No caso aqui eu prefiro deixar os tons mais claros, mais destacados, e tá bom. O antes e o depois. Talvez reduzir um pouquinho a saturação dos verdes e dos amarelos. Não muito, eu não quero dar tanto destaque para o casal, eu quero que o cenário fique em evidência também. E vamos ver o que dá para fazer aqui. Matiz. Quero uns amarelos um pouquinho mais verdes. Talvez. Pronto, bem satisfeito. Então tá ok, aqui eu tenho a imagem, o antes e o depois. E agora eu preciso fazer as alterações nessa foto, né? Vou só inverter as duas aqui de posição. Então eu preciso de uma imagem muito mais clara. E aqui eu vou direto para o slide de exposição. Talvez um pouquinho aqui nos realces. Não quero aumentar demais, porque senão eu vou acabar perdendo muita informação aqui das nuvens. Eu não quero que isso aconteça. E
Tá ok, estou bem satisfeito, né? Antes e o depois. Apertar D no teclado, clicar com o botão direito do mouse, editar em, e vou abrir essa foto no Photoshop, e eu vou fazer o mesmo com essa imagem daqui. Botão direito do mouse, espera um pouquinho, ok, abriu a primeira, botão direito do mouse, editar no Photoshop. Ok, agora eu tenho as duas fotos aqui no Photoshop. Antes de trazer o céu para cá, eu vou só fazer uma alteração bem rápida aqui. Desbloquear a camada, apertar Ctrl J para ter um modo de edição não destrutivo, e vou apertar C no teclado para ele abrir a ferramenta de corte. O casal ele não está centralizado aqui, eu vou só aumentar um pouquinho a imagem para deixar eles centralizados, e eu também quero bastante destaque para o céu, então eu vou só aumentar isso daqui e tentar centralizar o ombro deles mais ou menos nessa linha aqui de baixo. Apertei Enter, beleza. Agora eu vou selecionar a tecla M, só para abrir aqui a ferramenta de letreiro retangular. Vou fazer uma seleção aqui na lateral, apertar Ctrl T e redimensionar, segurando a tecla Shift, para que ele não mantenha a proporção. Se eu não segurar Shift, ele vai manter a proporção desse redimensionamento que eu estou fazendo. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele redimensione só a lateral que eu estou segurando. Satisfeito, apertei Enter e Ctrl D para ele desfazer a seleção. É bom aprender os atalhos de teclado, porque eles vão agilizar muito o processo de edição. Fiz uma seleção nova aqui, Ctrl T, e vou fazer a mesma coisa segurando a tecla Shift. Ctrl D e pronto. Aqui eu tenho o antes e o depois, né? Ficou um pouquinho distorcido aqui, mas não estou preocupado com isso. Beleza, vou só achatar essa imagem, economizar memória, não tem muita memória aqui nesse computador. E beleza, aqui está a minha imagem original e aqui está a imagem do céu que eu quero substituir. Eu vou pegar essa imagem, clicar com o botão direito do mouse, clicar em duplicar camada, e como documento de destino eu vou selecionar o 7697, que é a nossa imagem principal, e vou apertar OK. Não vou precisar mais dessa imagem, posso fechar ela, não precisa salvar. E aqui eu vou ter as duas fotos. Eu vou só diminuir a opacidade para enxergar o que está ali atrás e vou tentar alinhar os horizontes dessas duas fotos. Enquanto eu seguro a tecla Alt, eu vou redimensionar. Então ele vai ficar mais ou menos nessa posição. Clicando aqui com o botão direito, eu posso ajustar um pouquinho a perspectiva. Eu usei uma lente 100mm nessa imagem, então está bem comprimida, não preciso alterar muito aqui a perspectiva. Isso aqui mais se eu estivesse usando uma grande angular. Acho que aqui está bom, apertei Enter e vou retornar a opacidade para o valor inicial. Beleza. Então, antes de eu fazer essa substituição de céu, eu preciso fazer uma seleção da área que eu quero substituir. Tem muitas formas a gente fazer seleções no Photoshop, muitas mesmo, tá? Então, quais as ferramentas que eu posso usar para fazer minha seleção? Quando eu vou fazer uma seleção no Photoshop, eu sempre procuro por características semelhantes na área que eu quero fazer essa seleção. No caso, como eu quero substituir o céu, o que tem de semelhante em todas as partes do céu que eu quero substituir? No caso aqui é a cor, tá? Então o céu, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, todos eles têm a mesma cor, a cor branca, né? Então se eu for decidir aqui qual ferramenta de seleção eu vou usar, se eu vou usar uma técnica de seleção de canais, se eu vou usar uma ferramenta de varinha mágica, etc., né, eu procuro o que tem de semelhante na cena. No caso aqui, como a cor é semelhante, eu posso vir aqui em selecionar e eu posso, deixa eu só criar uma cópia dessa camada. Eu venho aqui em selecionar e eu venho em intervalo de cores. Quando eu selecionei aqui em intervalo de cores, vai aparecer esse conta-gotas para mim. Eu posso criar eu posso selecionar uma amostra de cores aqui e ele vai fazer uma seleção para mim baseado naquela amostra. Então, se eu selecionar aqui a cor verde, ele vai fazer uma seleção com tudo que existe de verde aqui nessa imagem. Como eu quero selecionar o céu, eu vou selecionar o que tem de branco aqui. E aí eu consigo ver, o que está selecionado está aparecendo de branco e o que não está selecionado está aparecendo de preto aqui. E se eu apertar OK, ele vai fazer a seleção para mim. Eu só vou refinar um pouquinho essa seleção. Ele está selecionando um pouquinho do vestido dela, porque também é branco. Só que se eu deixar o vestido de fora, eu vou acabar pegando muitas partes das plantas ali que eu não quero capturar. E eu consigo tirar o vestido da seleção depois com mais facilidade. Acho que aqui perto de 40 está OK.
Vou apertar OK na imagem e pronto, aqui eu tenho a minha seleção. Tá? Agora eu vou só olhar se está tudo ok. Ele acabou pegando um pouquinho aqui do vestido, mas não tem problema. Vou selecionar aqui a ferramenta de laço poligonal e vou deixar marcado essa caixinha aqui de subtrair da seleção. Aqui tudo que eu vou subtraindo, ele vai eliminando da seleção. Eu acho que era só isso, vamos ver. E pronto, ficou bem legal. Ctrl 0. Agora eu vou selecionar aqui o céu que eu quero substituir. Com a minha seleção feita e a camada do céu selecionada, eu vou adicionar uma máscara de camada. Aí ele vai criar para mim uma camada baseada naquela seleção. Então ficou bem bacana, tem algumas áreas que eu preciso corrigir, mas como via de regra, sempre que eu vou substituir o céu na imagem, eu nunca deixo a opacidade em 100%, porque não fica nada real, não fica nada realista. Então, normalmente, eu deixo a opacidade entre 50% e 60%. Então, eu vou reduzindo aqui a opacidade e vejo mais ou menos como é que fica aqui. Deixa eu ver. Eu acho que se eu deixar em 50% fica bom. Percebe que essas áreas aqui de alto contraste, elas ficam muito menos perceptíveis quando eu reduzo a opacidade, justamente porque o fundo da imagem já era branco, e ele começa a aparecer um pouquinho mais aqui, então eu tenho um céu bem diferente do que eu tinha antes, né, que não tinha nenhuma informação, que eu já tenho umas nuvens, tem um sol se pondo bem aqui entre eles, que fica bem bacana. Eu posso aumentar um pouquinho a minha opacidade, só para deixar essa camada do céu aparecendo um pouco mais. Só que quanto mais eu aumento a opacidade, mais esses detalhes aqui vão aparecer, não tem problema, tá? Então eu retorno a opacidade para 100%, só para eu enxergar o que eu estou fazendo. Eu vou selecionar aqui a minha camada de máscara e com um pincel eu vou apagando as partes que eu não quero que apareçam. Então eu vou apertar B no teclado. No caso aqui, o que está sendo pintado de branco está sendo revelado, né? Então se eu quiser que mais do céu seja revelado, eu vou deixar a cor do pincel branca. E aí eu vou pintando, tá? Com bastante delicadeza. Apertar aqui Ctrl Z. E aí bem devagarinho eu vou refinando a minha seleção. Isso é uma das grandes vantagens da gente trabalhar com as máscaras no Photoshop. Isso dá trabalho, dá bastante. Se eu tirar aqui o zoom, dá para ver que tem muitas áreas para corrigir, né? Só que isso é muito importante de ser feito, principalmente se você for imprimir a imagem. Se a imagem é ampliada, se você não apaga esses detalhes aqui, vai ficar muito feio. E um trabalho bem feito, às vezes requer mais trabalho. Nada a ver, né? Uma coisa bem feita, às vezes requer mais trabalho. Eu posso diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho a dureza, só para ele não afetar tanto as áreas que eu quero manter, e aí eu vou com bastante delicadeza apagando. Isso fica muito melhor de ser feito se você tiver uma caneta digitalizadora, mas se você não tiver, não tem problema. No caso aqui eu não tenho, eu estou usando um mouse. A caneta com certeza ia ajudar muito, eu já usei caneta, fica muito mais fácil de fazer, mas não é nenhum empecilho. Se você só tiver o mouse, dá para fazer muito bem. Talvez eu acelere essa parte aqui no vídeo, mas se não, você pode só avançar o vídeo um pouquinho para frente, que já vai ter essa seleção mais refinada. Pronto, depois que eu terminei de refinar aqui a minha seleção, eu posso diminuir a opacidade. Só aumentei a opacidade para eu conseguir enxergar com clareza o que eu estava fazendo. E aquelas áreas brancas, né? Como o fundo era branco, os detalhes aqui das bordas também eram brancos. E o fundo que eu substituí ele não é branco, ele é amarelo. Então por isso que elas ficavam bem destacadas ali, né? Branco no amarelo vai ficar muito contrastado. Então eu posso aumentar um pouco mais a opacidade aqui agora. E
Tá muito bom. As duas imagens, elas têm o mesmo balanço de brancos, não preciso fazer nenhuma alteração extra, mas caso ficasse muito falso, não parecesse que fosse real, eu posso, por exemplo, retornar aqui a opacidade dessa camada, vou apertar Shift só para ele esconder a minha camada, e vou apertar I para selecionar a ferramenta de conta-gotas. Eu vou pegar uma amostra de cor aqui do fundo, vou copiar essa cor aqui, a E2CF6E, e posso retornar tudo aqui para o valor anterior, retornar aqui a opacidade para 65, e eu venho aqui e vou criar um filtro de fotos. Tá? Isso aqui é muito bacana para a gente conseguir fazer essa mesclagem entre as duas camadas. Né? Agora eu vou colar aqui a imagem, a cor que eu capturei ali do fundo. Né? Ok, e pronto. Posso mexer aqui na intensidade. Ele vai agir como um filtro realmente em cima da minha foto, né? Então eu peguei uma cor do fundo ali da imagem, a imagem que eu substituí, né? E estou querendo colocar em cima da minha imagem principal. Isso ajuda as duas a ficarem mais ou menos com o mesmo tom. Como a gente já tinha feito um trabalho ali de ajustar o balanço de brancos no Lightroom, eu não preciso fazer muito isso aqui, eu vou fazer só para dar um toque final. E talvez trabalhar mais um pouquinho a opacidade. Então aqui eu tenho o antes, sem o céu, e o depois. Então só para revisar o que a gente fez, aqui no Lightroom, essa aqui é a imagem original, a gente fez um ajuste aqui no balanço de brancos, deixamos a foto muito mais quente, só para combinar com o céu que eu ia colocar ali depois. Vou colocar as duas imagens aqui. Essa aqui é a imagem original, muito mais fria, e também fez um pequeno ajuste no contraste, usando a curva de tons. A outra imagem já era uma imagem muito mais escura do que essa daqui, né? Então a gente iluminou ela bastante, levamos as duas ali para o Photoshop, e lembrando, para fazer a seleção eu peguei o que a área que eu queria selecionar tinha de comum, no caso aqui eram as cores, né? Era tudo branco, então eu usei a ferramenta de selecionar e usei o intervalo de cores, e depois fui dando uma refinada na minha seleção.